Primeiro, queria dizer da alegria que eu estou de, mais uma vez, estar aqui nessa casa, que sempre nos acolhe com muito carinho, né? Com muita simpatia e que, com certeza, nós guardamos muitas boas lembranças desde 2014, quando aqui entramos e iniciamos o estudo do Evangelho aqui nesse palco, né? Inicialmente, algumas poucas pessoas participando, depois fomos para a salinha aqui do lado. Tava lá Vanderlei, Ivanildo, né? Essa galera toda. Tá lá no YouTube até hoje, os vídeos daquele tempo. E dizer que é uma grata satisfação estar trazendo esse tema na noite de hoje, silêncio e serviço, ao mesmo tempo que a responsabilidade é muito grande, né? Porque a gente vai falar sobre um tema, silêncio e serviço, e os olhos são muitos, observando se a gente está realmente trabalhando em silêncio, se a gente está fazendo a nossa parte. Tanto pelas pessoas encarnadas, como pelas pessoas desencarnadas, né? Cobrando. Eita, rapaz, será que tu está fazendo isso mesmo? As cobranças vêm de todos os lados, né? Mas não é para a gente se sentir cobrado, é para a gente se sentir estimulado, inspirado a sermos esses servidores, esses ceifeiros, né? Como Emmanuel nos convida. E o tema de hoje, na verdade, ele é um desdobramento de uma palestra que fizemos há alguns dias para os amigos lá da Bahia, que a gente falava sobre o tema caridade e compreensão. E nos estudos e, né, nas reflexões em torno desse tema, caridade e compreensão, nós temos percebido uma urgência dessa prática, né? Nós temos percebido a necessidade de tocar nessa ferida, talvez, mas tocar nesse assunto que precisa ser dito, em que nós precisamos educar a nossa língua, educar o nosso pensamento e educar o nosso coração. Mas, como um primeiro exercício, a gente começa educando a nossa língua. Educar o pensamento e o coração, como a gente vai ver, é um pouquinho mais difícil. Mas a língua é fácil, é só trancar os dentes, né? Minha mãe me ensinou, tranca os dentes e não fale nada. Aquela velha frase de mãe, né, no pé do vidro, cale a boca. E desse jeito a gente vai aprendendo, né? E aqui a gente não quer esgotar o assunto, obviamente, nem quer trazer uma solução definitiva, mas apenas as nossas impressões de estudante do Evangelho. Não me sinto na figura de palestrante, de orador, apenas um estudante do Evangelho, em aprendizado. E aqui a gente traz nossa perspectiva, nosso entendimento, a maneira como a gente pintaria o Evangelho, eu diria, né? Se fôssemos artistas, nem de longe somos, se fôssemos artistas, a gente pintaria um quadro à nossa maneira. Então, a gente vai tentar pintar o quadro do Evangelho, no entendimento desse assunto, à nossa maneira, e esperamos que nos façamos entendidos, já com a anuência, né, de todos vocês, e solicitando a inspiração da espiritualidade amiga e de Jesus nesse intento. E antes da gente começar, eu queria estabelecer um compromisso com vocês, né? Eu venho exercitando essa questão do silêncio há alguns anos já. Logicamente que entre sucessos e insucessos, né? Dia bom e dia ruim. Tem dias bons e dias ruins. Mas é um exercício que eu venho fazendo há alguns anos e posso atestar um pouco dessa experiência, tanto na família, no matrimônio, como na casa espírita. E eu digo a vocês que os poucos resultados que eu tive até agora são maravilhosos, são ótimos, tá? Pelo menos na minha impressão, são bons resultados, e a gente vai notando que cada vez mais isso vai inspirando aqueles que estão ao nosso redor. Então, a prática do silêncio tem sido uma prática, eu não diria constante, mas sempre lembrada, né? Afinal, somos imperfeitos e a gente ainda está suscetível a falhar. Então, a gente vai estabelecer aqui um compromisso. Da mesma maneira que eu estabeleci há alguns anos atrás um compromisso comigo mesmo de falar menos, eu queria estabelecer com vocês um compromisso de compreendermos que aqui é um momento em que a gente reflete juntos e nós utilizamos dessas reflexões no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a urgência que falamos da caridade e compreensão é a urgência do cotidiano, é a urgência da vida prática. Muitas vezes as palavras do Evangelho, até a própria interpretação do Emmanuel, não se faz muito entendida.
Eu sou da área de exatas, então eu sou muito objetivo às vezes, eu sou muito pragmático, né? Isso talvez não seja uma virtude, mas eu busco sempre respostas que sirvam ao cotidiano, ao dia a dia, para facilitar a nossa compreensão e nosso entendimento. E no silêncio, eu encontrei uma resposta significativa, objetiva e pragmática para resolver muitas soluções, para resolver muitos conflitos e encontrar muitas soluções para os problemas do cotidiano. Então, vamos estabelecer esse compromisso de levar para cada um de nós, né, sem julgamentos, sem cobranças, esses ensinos que nós vamos colher, e aqui eu me coloco na posição de um facilitador, na colheita desses ensinos e na compreensão, no se fazer entendido. E para nós começarmos as nossas discussões e conversas, primeiro que eu gostaria de estar fazendo essa palestra aqui, na mesa, né, tomando café e comendo bolo, mas a gente tem essa formalidade de estarmos aqui no auditório, porque acho que cabe todo mundo confortavelmente, mas eu gosto desse clima de conversa. Então, muitas vezes vocês vão ver eu fugindo um pouco da oratória e ficando um pouquinho no tom da conversa, me perdoem por isso. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, que a gente vai encontrar lá no livro Contos desta e de Outra Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, com a mentoria de Irmão X, né, do Humberto de Campos. E o título da história é Servir Mais. Conta que Efraim ben Assef era um líder político e militar de Israel contra o poderio romano na época de Jesus. E ele chegou até Jerusalém sabendo, né, da chegada de Jesus, o profeta, para ele, tendo sido Jesus recebido festivamente em Jerusalém. E numa expectativa de um homem político e militar, né, foi até o encontro de Jesus fazer alguns questionamentos para angariar essa influência contra Roma, né? E dessa forma ele falou: Mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. Jesus responde: é preciso ser mais humilde e servir mais. E ele continua, então, interpelando. E quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus responde: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência? Qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? E Jesus responde: é preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? E a resposta de Jesus: é preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? A resposta, mais uma vez, é curta. É preciso renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar? Junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? E a resposta de Jesus, mais uma vez, é preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces no revide político que aspirava a empreender, indagou: Mestre, que pretendes dizer por servir mais? E Jesus, muito calmo, como um bom professor que ele era, responde: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho senão servir mais ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, foi embora sem agradecer. Decorridos 2 dias, quando os oficiais do Sinédrio chegaram lá no Monte das Oliveiras, naquela madrugada inolvidável,
Em companhia de Judas, quem vinha à frente era Efraim ben Assef. E sorrindo, algemou os pulsos de Jesus, qual se prendesse um terrível bandido, e perguntou sarcástico: Não reages, Galileu? Jesus pousou os olhos nele e disse: É preciso compreender e servir mais. Com essas palavras, meus irmãos, nós começamos a entender a necessidade do serviço, mas antes disso, e junto a isso, a necessidade da compreensão. E a compreensão, ela vai surgir na vida prática através do exercício do silêncio. É preciso silenciar muitas vezes, todas as vezes, eu diria, perante os erros que os nossos irmãos cometem. E eu não diria silenciar no sentido de fazer-se ignorante, de fazer-se desentendido, mas um silêncio maduro, um silêncio que compreende as fragilidades do outro. Esse silêncio seria daquele que entende a sua fragilidade, entende a sua falibilidade e dar ao outro a dignidade de ser quem ele é. É esse silêncio que Jesus nos convida. E aí eu vou chamar uma história de algumas memórias de alguns anos atrás, de um espírito que não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, né, mas de escutar a sua história e de saber da sua presença em alguns momentos, mas nunca nos comunicar com ele, que é a do espírito Cícero Nazareno. Talvez ninguém aqui tenha ouvido falar dele, mas Cícero Nazareno foi um mendigo na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. E ele nasceu na segunda metade do século XIX, tendo falecido, portanto, na primeira metade do século XX. Era um homem preto, pobre, mendigo, e ficou viúvo, com 4 filhos. E Cícero Nazareno, ele não se furtava a ajudar ninguém. Quando ele via um moribundo doente, ele trazia esse moribundo para dentro de sua casa, cuidava dele, cuidava de suas feridas, tratava ele, até o cidadão via a desencarnar. Quando o cidadão desencarnava, ele ia atrás do prefeito, conseguia o caixão, conseguia, né, o lugarzinho para enterrar o caixão, fazia o funeral e partia para a próxima. E ele vivia de bicos. Certa feita, precisou comprar uma carne no mercado e levar para uma senhora. E na ida de bicicleta, uma moça atravessou a rua desavisada e ele foi desviar dela, a bicicleta caiu para um lado, Cícero Nazareno caiu para o outro. A moça se assustou, ele não bateu nela, ele pegou a bicicleta, juntou a carne na sacola, pediu desculpa à moça e continuou seu caminho. Apareceu um dia na cidade uma mendiga com outros 7 filhos, ele já tinha 4. E ele acolheu essa senhora, também viúva, e passou então a residir com ela. Numa casinha, numa rua, que hoje se chama Rua Cícero Nazareno. E que nessa rua está situada a casa espírita, da qual eu fiz parte. E nessa casa, logo quando eu cheguei, tem um quadro na sala de passes de um homem com a camisa larga, de botão, um paletó roto, que certamente não era do tamanho dele, um chapéuzinho na mão, de pele escura, barba branca, cabelos brancos, com um olhar sereno, beirando um pouquinho a tristeza, mas calmo. E logo quando eu cheguei, eu perguntei: quem é esse senhor? Aí a moça fez: é Cícero Nazareno. Eu disse: eu não conheço. Ela disse: é o mentor da nossa casa. E aí ela me entregou um papel com a história de Cícero Nazareno. Então, o mentor da nossa casa, que fizemos parte, era Cícero Nazareno, um mendigo. E durante os 2 anos de atividade mediúnica nessa casa, eu não me recordo nenhuma comunicação de Cícero Nazareno. Mas a presença dele era atestada por muitas vezes pelas médiuns da casa.
Não só daquela casa, mas das casas da região. Sua presença sempre era essa. As mãos aqui, em posição de prece, chapéuzinho na mão, silêncio e observação. Ele nunca repreendeu ninguém. No começo, quando ele inspirou a criação da casa, nos idos dos anos 60, ele apenas se apresentava dessa forma. Acordei de manhã cedo para varrer a Conceição. Encontrei Nossa Senhora com um rosário na mão. E com isso ele abençoava cada um dos presentes. Então Cícero Nazareno sempre foi essa figura silenciosa, mas nunca deixou de servir. Se vocês quiserem encontrar a história dele, mais especificamente, vocês vão encontrar no Google Cícero Nazareno, o enfermeiro anônimo. E aí vão ter algumas outras informações que agora eu me esqueci, vocês vão me perdoar por isso, tá bom? Então, Cícero Nazareno é a representação desse discípulo do mestre. Eu lembro de outra história que a palestrante Maíse Braga conta, quando Chico Xavier se encontrava aperreado com seus problemas, né, pessoais, muito doente, mas mesmo assim servindo, psicografando, atendendo, né, psicografando as cartas. Emmanuel apareceu para ele e disse: olha, Emmanuel, eu estou sofrendo muito. Será que Jesus não pode me ajudar com minhas dores, com meus sofrimentos? Será que ele não pode me curar? Aí Emmanuel disse: faça o seguinte, abra aí o Evangelho. Aonde? Abra aí, no capítulo 6. Aí ele abriu, capítulo 6. Alguém sabe qual é o capítulo 6? Muito bem. Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele lê de novo em voz alta. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entendeu, Chico? Entendi. Considere-se aliviado. Apesar da palavra dura, né? Que parece dura, é uma palavra bem humorada, né? De Emmanuel. Então, quando nós estamos nas nossas posições de reclamação, nas nossas posições de impor nossa opinião, de sugerir alguma coisa sem que nos fosse perguntado, a gente precisa retornar à posição de silêncio. Porque muitas vezes, eu diria quase todas as vezes, quando nós queremos falar por impulso, não é uma virtude. Muitas vezes nasce da nossa posição de orgulho, ou da nossa posição de vaidade, e eu diria mais, da nossa posição de egoísmo. E eu não diria o egoísmo infantil, de querer tudo para si, mas o egoísmo da exaltação da personalidade. Esse é o egoísmo que a gente precisa combater. Quando a gente exalta a nossa personalidade, quando a gente quer atender nossos caprichos, eu quero tudo do jeito que eu quero. Tem que ser desse jeito. Igual aquela música de Kid Abelha. Eu quero você como eu quero. Tem que ser assim. Isso é egoísmo. Porque nós não damos a oportunidade do outro ser como ele é. A oportunidade do outro é errar como ele tem o direito de errar. A oportunidade do outro de usar o seu livre-arbítrio como ele tem direito do livre-arbítrio. Esse mesmo livre-arbítrio que nós recebemos a partir do momento em que acessamos, como espíritos, o nível da razão. Enquanto irracionais, o livre-arbítrio é praticamente inexistente. Mas a partir do momento em que acessamos a razão, o livre-arbítrio passa a ser para nós uma concessão divina. Mas não nos enganemos, porque esse livre-arbítrio é limitado pelo quê? Pela lei. O livre-arbítrio é limitado pela lei divina. E é limitado em nós por sabermos que somos herdeiros das consequências do uso do livre-arbítrio. Então é, portanto, respeitar o outro nas suas decisões, no seu comportamento, no seu proceder, da mesma maneira que nós gostaríamos que fossem respeitadas as nossas decisões, os nossos comportamentos. É dar dignidade ao outro. E levando para a vida prática, eu vejo muita gente enchendo a boca para dizer que não leva desaforo para casa. Né? Eu já vi muita gente falar assim, não leva desaforo para casa com a boca cheia. E assim, de longe,
grande mesmo, não é uma virtude. Não levar desaforo para casa não é uma virtude. E muita gente se dói ao escutar isso. Não estou dizendo de ninguém aqui não, tá, pessoal? Que aqui todo mundo é espírito evoluído, graças a Deus. Estou falando para uma plateia instruída, né? Mas muitas pessoas se doem quando escutam isso. Mas não levar desaforo para casa é a exaltação do orgulho. É a exaltação da personalidade. E, portanto, é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, em alto grau. Precisa ser combatido. Esse comportamento precisa ser combatido na sociedade. Porque o mestre já nos ensina há mais de 2000 anos. Perdoai as ofensas. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ah, então eu vou perdoar só 490 vezes e estou garantido. Não. Cada vez que te fizerem uma ofensa, perdoai 70 vezes 7. É preciso perdoar. É igual aquela prática do Ho'oponopono. Você repete, 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 repete. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. E você repete aquele mantra. É um outro tratamento para quem está doente, tá? Prática do Ho'oponopono. Repete, repete, repete. Parece que quando chega lá no final, se brincar, você dá 490 vezes, você repete, num dia. Porque é necessário combater. E o combate se bate pelo exercício da repetição. Jesus asseverava que não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas aquilo que sai, que procede do coração. E o coração, como nós vamos entender hoje, e já era de certa forma entendido por aquelas pessoas que ouviam Jesus, é a sede do sentimento. É a sede da essência do ser. Procede então do seu coração. Se nós silenciamos isso, nós estamos educando os sentimentos. Se nós continuamos, então, a levar, né, esse comportamento de espalhar por aí, né, a maledicência, a expansão, né, do verbo, a gente não está educando esse sentimento. É necessário, portanto, o silêncio. É necessário levar o desaforo para casa muitas vezes. E eu não estou dizendo isso como o silêncio das coisas não ditas. Porque o silêncio das coisas não ditas também pode pressupor orgulho. Mas é o silêncio exatamente do sentimento, é o silêncio da palavra, é o silêncio do pensamento. Como eu sei, pela prática, que o mais difícil é o do sentimento e do pensamento, vamos buscar educar o da palavra. E o silêncio da palavra vai ditar o nosso comportamento. Porque vai fazer a gente ouvir e perceber e dar dignidade ao outro. Uma vez eu estava nervoso, dentro de casa, aí minha mãe disse, que pena que eu não estou com o celular aqui. Eu fiz, por quê? Porque eu ia filmar você. Você vê depois como você está. E ela tranquila. Ela queria filmar para eu ver depois. Ela silenciou e observou. É esse silêncio que a gente precisa aprender. Você olha e observa. E dá dignidade e tempo ao outro de retificar sua conduta. Sem admoestá-lo, sem condená-lo, sem fazer ele parecer burro, ou arrogante, ou desumilde. Dar a ele essa dignidade com um tom de caridade. Porque a caridade, vocês vão perceber, nós vamos perceber que ela vai ter cor, ela vai ter forma, ela vai ter momento perceptível. Ela vai ter um momento em que você vai perceber, parece que é isso. Né? Surpresa, estou aqui. Caridade apresentando-se. As coisas não ditas, elas precisam muitas vezes ser trabalhadas internamente. Eu diria mais. Muitas vezes nos processos dos afetos, a gente quer dizer o outro que sente, né? Você fez isso, você fez aquilo, eu não gostei do que você fez. A gente quer dizer isso, muitas vezes por conta desse orgulho ferido. À medida que nós vamos silenciando e trabalhando o sentimento,
você vai amolecendo, vamos dizer assim. Não amolecendo no sentido de se tornar besta, mas você vai educando. E muitas vezes você vai perceber que o outro não precisa ser condenado por aquilo que ele fez. Por quê? Primeiro, porque seria falta de caridade nossa atormentar a vida do ser humano, do cidadão. Ele já está atormentado por ele mesmo. E segundo, porque muitas vezes o cidadão com quem estamos magoados não vai compreender a gente. E vai achar a nossa atitude, quando essa atitude é a de buscar a compreensão, vai achar arrogante, vai achar pedante. Exatamente porque a linha de compreensão não é a sua. A perspectiva de mundo não é a mesma que a sua. Portanto, repito, é preciso dar o tempo e dar a dignidade dele seguir em frente. E muitas vezes, aquele silêncio das palavras não ditas precisam ser trituradas e trabalhadas, igual no liquidificador, dentro de nós. E o perdão virá. O outro não precisa nem saber. Porque esse perdão vai se expressar nas atitudes e não nas palavras. Claro que muitas vezes vai ser necessário, como uma forma de auxílio ao outro, quando percebemos que o outro está na busca de seu aprimoramento, dizer: eu te perdoo, para que ele possa ouvir, para que aquilo possa energizá-lo, inspirá-lo a mais, para que a reconciliação realmente se facilite. Mas muitas vezes nós vamos precisar processar isso sozinhos. É esse o silêncio. E eu diria a vocês, a experiência tem sido maravilhosa. Porque existem pessoas que a gente gostaria de dizer alguma coisa, mas a gente pensa um pouquinho e diz: não, não vale a pena. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos permitir ao outro o seu aprendizado. Porque a lei cuida de todos. A lei cuida de mim, a lei cuida dele, a lei cuida dela, a lei cuida de você. Cuida de todos. Não desampara ninguém. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, Jesus vai ser questionado pelos fariseus qual é o maior mandamento da lei. E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas existe segundo semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quando eu li isso assim, com os outros textos, eu disse: meu Deus do céu, eu encontrei um tesouro que eu nunca tinha visto na minha vida. Hoje. Eu disse: rapaz, não tem condições nesse aqui não. Deus existe mesmo. E ele continua dizendo lá em Mateus também, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos outros tudo o que gostaria que vos fizessem. É complementar. Amai o vosso próximo. Lá em São Vicente de Paulo, numa resposta à questão 888A do Livro dos Espíritos, ele vai escrever o seguinte. Ele vai responder um questionamento de Kardec e vai dizer assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Jesus havia dito que toda a lei e os profetas se resumia ao quê? Amai-vos uns aos outros. Aí ele entra numa seara que eu prometo a vocês que eu vou me enveredar por ela também. Que ainda está em fase de experimentação. Que ele diz assim: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Eu não vou entrar nessa seara, porque é uma discussão física, química, metafísica, biológica. Mas é só a gente imaginar o modelo atômico e perceber lá, né, o elétron percorrendo lá a última camada em torno do núcleo. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina com a qual Deus governa os mundos. Tem muita coisa para conversar aqui. Não é apenas um comportamento, mas toda uma esfera
toda uma emanação fluídica e energética que precisa ser educada. É por isso que o amor cura. É por isso que o magnetismo que parte das mãos, que sensibiliza o braço, principalmente nessa região aqui, nas mãos, cura. É por isso que o Espírito uma vez disse assim: por que você está impondo as mãos se o que você está fazendo sai daqui? E a gente fica sem resposta. Então, precisamos elevar o nosso padrão de comportamento até o nível do amor. Como é que a gente faz isso? Se a gente não aprendeu ainda. Eu não aprendi, não. Se eu tivesse aprendido, eu não estava nem aqui falando, não estava aqui não. Né? Ninguém estava assim. Então, nós tivéssemos aprendido ainda, todos nós tivéssemos aprendido, nós não estávamos aqui, na Terra. Já estaríamos alçados às alturas. Começamos, então, pela prática. E a prática do silêncio. Como caridade, tracinho, hífen, compreensão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon, o Espírito, vai dizer assim: não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, ele limitava-se a repetir essas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. E aí eu vou fazer um destaque. É difícil praticá-las, porém, a alma delas colhe imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. Ele diz, é difícil praticar o amor. E aqui eu me coloco na condição de um facilitador. Então vamos começar de alguma maneira. Se é difícil, espera aí, a gente vai ter que resolver um problema de cada vez. A gente tem que começar primeiro, né, resolvendo cada probleminha. Meu amigo Reuben está aqui, lembra dos tempos de faculdade. Quando a gente resolveu uma questão na prova, né, a gente começava o quê? Anotando os dados da questão. Então vamos começar a anotar os dados da questão para resolver aqueles problemas de 4 páginas de conta que Reuben fazia, que eu nunca entendi. É preciso começar do começo. E o começo é pelo silêncio. Mas o silêncio produtivo, o silêncio da compreensão. Silenciar, portanto, todos aqueles defeitos que nós achamos que temos. A impaciência, a maledicência, a vontade de fofocar, de comentar a roupa do outro, de comentar o procedimento do outro, de comentar como o outro foi brabo naquele dia, como ele foi ríspido naquele dia, de respeitar o momento de cada um. Eu vou trazer uma experiência pessoal para vocês, que é a seguinte: eu notei, depois de um tempo, lutando, que se eu for gentil nas palavras, eu sou atendido bem em qualquer lugar. Eu chego lá, oi, tudo bem, bom dia. Outro dia eu liguei para o restaurante, não tinha vaga. A mulher disse, não, hoje não tem não. Oh, que pena. Daqui a pouco o telefone toca. Oi, oh, meu filho, pode vir. Foi bem gentil a senhorinha. Eu percebi que a gentileza abria portas. Certa vez eu estava no hospital com minha mãe, ela passou mal, precisou, na Santa Clara, tomar soro. E aí a gente passou lá umas 4 ou 5 horas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive umas 4 ou 5 vezes. Cheguei lá de 7 horas da noite e saí de 4 da manhã uma vez. E aí, nessa tarde, eu disse, eu vou ser paciente. Então, minha mãe foi tomar soro, olhando o soro, aquele pingo infinito do soro, né? E o soro caindo, acabou o primeiro, vem mais um, vem. Daqui a pouco eu trago a moça, né? Sim, senhora. Aí fiquei lá esperando, 40 minutos. O soro já tinha acabado, estava seco. Tinha mais soro. Fazia 40 minutos. Aí cheguei no balcão e disse, moça, tudo bem, tudo bem. Faz 40 minutos que o soro acabou. Ah, desculpa, a gente vai lá trocar. Disse, tudo bem. Passou 15 minutos, voltei lá. Ô, moça, eu falei 15 minutos atrás, o soro acabou, tem 55 minutos. Ah, vou agora. Aí daqui a 5 minutos ela veio. Aí trocou o soro e eu lá, bem sentadinho. Minha mãe tranquila, minha mãe sorrindo. Eu sei o que você está fazendo. Aí daqui a pouco minha mãe vai para o exame, volta. Aí passou-se 1 hora, 2. Eu disse, moço, o exame já saiu. Eu vou olhar. Aí chegou lá no computador.
aqui. Aí chegou na minha mãe e fez, seu filho é tão calmo, né? Aí minha mãe fez, hoje ele tá calmo. Hoje ele tá calmo, hoje. E eu percebi isso. A gentileza abre portas. Se não abrir, né, na primeira, vai abrir na segunda. A rispidez, gente, só faz a gente se transtornar mais. E aí, para a gente continuar, então, as nossas reflexões e encerrar, né? Embora gostaríamos de ficar aqui a noite toda, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é a seguinte, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí eu lembro dos tempos de juventude espírita que a gente tinha um código, né? BIP 886, que é o código dessa pergunta. BIP, de benevolência, indulgência e perdão. 886, o número da pergunta. Quando a gente tiver na dúvida do que fazer, aciona o código. BIP 886. Benevolência, sede benevolentes. Sede gentis. Sede tranquilos, sede pacientes. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Assim como nós gostaríamos que os outros fossem indulgentes com as nossas. Calma, eu vou conseguir. Vai devagar aí. A gente não gostaria que os outros tivessem paciência com a gente? Né? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova e uma pessoa está lá ansiosa ensinando para você, você diz, calma, eu estou aprendendo ainda, calma, relaxa aí. A gente, além de estar aprendendo coisa nova, nós estamos combatendo imperfeições que estão arraigadas em nós há muitos séculos. Porque somos espíritos imortais. Se a gente não acreditar nisso, minha gente, nós temos um processo espiritual, histórico, cultural nas nossas costas. E a gente quer mudar o outro à força. É preciso, portanto, respeitar a construção histórica, a construção cultural, a construção sociológica, a construção espiritual de cada um de nós. Eu não posso impor outro modo de ser, que é particular meu. É uma questão de dignidade e respeito. Por isso, silêncio. Silêncio é o primeiro exercício. Fechar a boca. Esse aqui é difícil, esse aqui é difícil. Daqui a pouco eu cuido. Mas primeiro, fechar a boca, pelo amor de Deus. É ótimo. É um exercício maravilhoso. Eu sei que muitas vezes vai ser muito difícil. Muito difícil. E muitas vezes a gente vai cair. Mas, se permanecermos, vamos conseguir. E aí, para encerrar a nossa conversa de hoje, para eu não me estender muito, para eu também não provocar a impaciência de vocês, nem a minha, eu vou ler uma história que também é narrada por Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que diz mais ou menos assim. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo, que suplicavam por abrigo. Mulheres de lívido semblante traziam no colo crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro, o apóstolo bem amado por Jesus, aquele que negou Jesus 3 vezes, atendia a todos de forma prestimosa. Fosse, porém, pelo cansaço físico, natural, e pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação, fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. E aí acontece um momento em que Pedro baixa a guarda. E ele começa. Observa aquele homem que vem lá.
de braços secos e distendidos. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que sofra agora as consequências? E pedia para que aquele enfermo não lhe ocupasse a atenção. Depois, apontava uma feridenta mulher que se arrastava buscando. E ele respondia encolerizado: o que é que você procura, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviu-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui. E a desmandasse nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como é que você não se envergonha de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitio das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras incandescentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham lhe suplicar conforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira aquele refúgio, um modesto viajante penetrou o pequeno lugar, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador, suarento e abatido. O recém-chegado, silencioso, aproximou-se, tocou ele sutilmente e ele se exasperou. Quem és tu que chegas a esta hora, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu. Avia-te, dize depressa o que é que você precisa. Naquele instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos, belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu: Senhor, que pretendes do teu servo? E Jesus, muito calmo, disse: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador mergulhou o rosto nas mãos, enxugando o pranto copioso que lhe corria na face. Quando ergueu de novo a cabeça para abraçar Jesus, o recinto encontrava-se vazio. Então, esse é o ensinamento de Jesus e de Pedro a nos mostrar o valor do silêncio diante das almas atormentadas. Mais uma vez eu repito, não o silêncio improdutivo, mas o silêncio que acolhe, que respeita, que compreende. Como diria São Vicente de Paulo, na mesma resposta à pergunta 888, um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. A caridade, ela não é exercício para poucos. Não é exercício para pessoas raras, missionários. É um exercício para todos nós. E a primeira caridade que se pode exercitar é essa do silêncio. E é serviço. Porque aprimora, não atormenta. Faz o outro se sentir bem. Faz o outro se sentir respeitado. Faz o outro se sentir amado, acolhido, acolhido. Portanto, silenciemos.
quando necessário ou todas as vezes. Porque o silêncio realmente vai construir afetos. E para encerrar, minha gente, mesmo agora é de verdade, eu vou fazer a leitura de um texto que acho que todo mundo conhece, que é o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que fala sobre, eu diria, na minha perspectiva, completude. Como é que nós nos sentiríamos completos? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e mesmo que tenha toda a fé ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, benigna, não é invejosa, não obra nem temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Perdão, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais vai se acabar. Mesmo que se deixe de ter profecias, psicografias, psicofonias, mesmo que cessem as línguas, mesmo que seja abolida a ciência, a caridade nunca, jamais há de acabar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, abolido será o que é em parte. Nós só seremos completos, nós só seremos uno com a lei divina, como Deus disse, como Jesus disse, eu e o Pai somos uno, é porque ele compreendia a caridade e a praticava em toda a sua extensão. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. É preciso dar um passo adiante. Nós agora vemos a Deus por um espelho como um enigma, indecifrável. Mas logo o veremos face a face. Agora conheço em parte, porque não sou completo. Mas logo hei de conhecê-lo, como eu mesmo sou também dele conhecido. É a interpretação do eu e o Pai somos um. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Muito obrigado e muita paz a todos.